Vamos lá. Ex-advogado do Partido dos Trabalhadores, ministro indicado no segundo mandato do excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Certo? E terceiro ponto, ministro delatado por Marcelo Odebrecht. Delatado. O amigo do meu pai. Esse é o cara que anulou as provas da Lava Jato. Esse é o cara que invalidou as provas obtidas em acordo de leniência da Odebrecht. E esse é o cara que disse que a prisão do Lula foi um dos maiores erros judiciais da história. Dias Toffoli, vamos lá. José Antônio Dias Toffoli chegou ao STF em 2009 pela indicação de Lula, que estava no seu segundo mandato na presidência da República. Ao anular o acordo de leniência feito pela Odebrecht na Lava Jato, o ministro fez críticas contundentes à operação e mandou investigar os agentes públicos envolvidos. O gesto se soma a um histórico de posicionamentos contrários à força-tarefa. O ingresso do ministro no mundo da política se deu por meio do Partido dos Trabalhadores. Em 94, foi assessor do deputado Arlindo Chinaglia, do PT, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a LESP. Durante 5 anos, de 95 a 2000, Dias Toffoli trabalhou como assessor jurídico da liderança do PT na Câmara dos Deputados. Nas eleições presidenciais de 98, 2002 e 2006, advogou para o PT. No primeiro mandato de Lula, de janeiro de 2003 a julho de 2005, o advogado foi subchefe da Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos, SAJ. O órgão faz parte da Casa Civil, na época sob os cuidados de José Disseu. Só nome, assim, exemplar, a nata da política brasileira. E é responsável por decidir o que vai para a mesa do presidente da República. Por isso, é considerado uma função de confiança e que tem muito contato com a presidência. Quando foi indicado para ser ministro do Supremo, Toffoli ocupava o cargo de advogado-geral da União. Nesta quarta-feira, dia 6, ele disse que a prisão de Lula na Operação Lava Jato é um dos maiores erros judiciários da história do país e determinou que todos os agentes públicos envolvidos no acordo de leniência do que Odebrecht fez e Toffoli anulou sejam investigados, não apenas na seara funcional, como também nas esferas administrativa, civil e criminal. Tá aí. Esse é o Brasil. Certo? Tá aí. Lula presidente, certo? Deltan Dallagnol, direitos políticos suspensos, certo? Sérgio Moro na fila, ok? Tá aí. E vem aqui o Augusto Aras, colocado por Bolsonaro na PGR. Augusto Aras disse que a Operação Lava Jato deixou legado maldito. Procurador-geral publicou em rede social um texto sobre a operação, no qual diz que a Constituição foi rasgada por poucos e ruidosos membros da Justiça. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, publicou uma nota em seu perfil no antigo Twitter para dizer que hoje a sociedade pode, enfim, ver o legado da Lava Jato. Vamos lá. Lava Jato. Vamos aqui, ó. Lava Jato. 79 fases, 1.450 mandados de busca e apreensão, 211 conduções coercitivas, 132 mandados de prisão preventiva, 163 mandatos de prisão temporária, 130 denúncias, 500 pessoas, 6 bilhões recuperados aos cofres públicos, 150 condenações e mais de 2.600 anos de pena. Okay? Foram mais de 150 pessoas envolvidas com corrupção presas. Foram mais de 6 bilhões de reais devolvidos aos cofres públicos. Certo? E veio Augusto Aras e disse o seguinte, que a Lava Jato deixou um legado maldito. Seu modus operandi, que ceifa vidas, a política, a economia e afronta a soberania nacional. Augusto Aras diz que foi acusado de ter destruído a operação e se defende. Na verdade, ele teria institucionalizado e despersonalizado o Ministério Público. Abre aspas.
Nós temos o dever de cumprir a Constituição, rasgada por poucos e ruidosos membros da Justiça, se referindo, obviamente, a Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Lembrando que a esquerda criou uma narrativa de que a Lava Jato foi criada para perseguir politicamente. Que cadeira chata. Que a Lava Jato foi criado para perseguir politicamente Lula e tirar ele da corrida eleitoral, né, nos anos anteriores, certo? Só que eles esquecem que o Lula teve acesso a todos os recursos possíveis. Lula recorreu a tudo que foi possível e tudo deu errado. Não vingou, porque o Lula, as provas estão aí. As provas estão aí. Lula é um ladrão. Lula é um corrupto, condenado em 2 instâncias e pelo STJ. Olha alguns tweets para vocês aqui, ó. Vamos lá. Deltan Dallagnol. Vivemos a perseguição política com o uso da máquina pública mais descarada da história democrática. Há uma caçada Lava Jato. O prêmio é cair nas graças de um presidente que quer vingança por ser corrupto, segundo 2 condenações confirmadas em instâncias superiores, anulada pelo STF. Acabo de ler a decisão do ministro Toffoli, o amigo de Lula segundo os arquivos da Odebrecht, e ex-advogado do PT, em que afirma que seu amigo Lula foi perseguido. A decisão é surreal. Corruptos são blindados e agentes da lei perseguidos. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo no Brasil, no boy chill, como dizem, né? No boy chill, né? Quem prendeu corruptos agora está sendo perseguido e os corruptos agora são presidentes. Os corruptos agora as provas são anuladas. É isso que está acontecendo. Aqui, ó. O Toffoli disse que o maior erro judiciário do país foi a prisão de Lula. E o Deltan Dallagnol respondeu ele aqui, ó. O maior erro da história do país não foi a condenação do Lula, mas a corrupção de Lula e de mais 400 políticos delatados pela Odebrecht. A anulação da condenação e do acordo fazem uma corrupção compensar no Brasil. Isso tudo foi inventado de onde veio o dinheiro devolvido aos cofres públicos. E com a anulação do acordo, os 3 não, né? Mas ele colocou aqui 3 bilhões. Os 3 bilhões devolvidos ao povo serão agora entregues novamente aos corruptos? Porque faz sentido, né? Se as provas foram anuladas, se o Lula é inocente, se todo mundo é inocente, então pega os bilhões de reais devolvidos e devolve aos antigos ladrões. Faz sentido. Devolve tudo para eles. Devolve tudo. Esse é o mochil. O poste mijando no cachorro. Aqui, ó. Os ladrões comemoram enquanto quem fez a lei valer é perseguido. Rubinho Nunes. O juiz Sérgio Moro condena Lula. A 8ª turma do TRF4, por unanimidade, confirma a sentença. A 5ª turma do STJ mantém a prisão do ex-presidente. Mas aí vem o Dias Toffoli, que fez a carreira como advogado do PT e diz que todas as provas contra Lula não valem de nada. E mais, diz que a prisão do Lula foi um dos maiores erros jurídicos da história do país. O ministro está errado. O maior erro jurídico da história do Brasil foi soltar o maior corrupto da história do país. Certo? E tá aqui, como eu já falei, Lava Jato, quase 80 fases, quase 1.500 mandatos de busca e apreensão, 211 conduções coercitivas, bilhões recuperados, 150 condenações, certo? E a esquerda criou a narrativa, né? A esquerda criou a narrativa de que a Lava Jato foi criada para perseguir o pobríssimo, o coitadinho do Lula. Tá aí, tá aqui, ó. Aqui, ó. Entenda ponta a ponta a decisão de Toffoli que anulou provas obtidas pela Lava Jato. Certo? E lembrando, se eu errar, o PT volta. Certo? Antes que você venha aqui nos comentários falar, faz o L, tá aí, se eu errar, o PT volta. E se tiver que votar para absolver o Lula, que vote. Ou tudo que condena, que acusa uma pessoa, se torna verdadeiro. Tá aí. Cássio Nunes, André Mendonça, Augusto Aras. Certo? Eu não falo por mim porque eu sou um youtuber pequeno, muito pequeno. Mas os caras que estavam com o Bolsonaro, alguns avisaram.
Alguns cansaram de fazer vídeos, protestar contra essas atitudes de Bolsonaro. E Bolsonaro continuou lá, ó, confirmando que as merdas que ele queria fazer. As indicações que ele queria fazer. Certo? Aqui, ó. Ministro considerou que houve indícios de irregularidades no acordo de leniência da Odebrecht, que baseou decisões da Lava Jato. Toffoli afirmou que a prisão de Lula foi um dos maiores erros judiciários da história do país. A decisão do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, que invalidou provas obtidas de acordo com a leniência firmada em Odebrecht, ocorreu no âmbito de uma ação que discute o acesso a provas em processos criminais. O acordo de leniência entre o MPF e a Odebrecht foi firmado em dezembro de 2016 e homologado no âmbito da Lava Jato em maio de 2017 pelo então juiz Sérgio Moro. A questão foi parar no STF porque envolveu direitos constitucionais, a ampla defesa e o contraditório, que devem ser respeitados para que ações penais da justiça sejam consideradas válidas e produzam efeitos. Pela Constituição, cabe ao STF assegurar o cumprimento de seus mandamentos e garantir a proteção dos direitos fundamentais, como os que permitem aos investigados se defenderem de forma adequada de apurações e processos na área penal. Aqui, ó, olha o que eu achei aqui no Google. Olha o que eu achei no Google. Após mais de 400 recursos, caso do triplex do Guarujá transita em julgado no STJ. 400 recursos. Lula foi preso em abril de 2018 e permaneceu detido por 1 ano e 7 meses em Curitiba, após ser condenado a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex no Guarujá. O processo foi baseado na delação premiada do executivo da OAS, não da Odebrecht. A OAS também foi investigada na Lava Jato. Certo? Aí, quem representou aqui, que é o acordo de leniência da Odebrecht. Vamos lá. O que contém no acordo de leniência da Odebrecht? No documento, a empresa se comprometeu a revelar condutas ilícitas e acessar as práticas irregulares. O termo também previa o pagamento de uma multa de 3,82 bilhões às autoridades do Brasil, Estados Unidos e Suíça ao longo de 23 anos. No entendimento dos advogados, essas condicionantes impostas pela Justiça Federal violaram decisões anteriores e um entendimento do Supremo sintetizado na súmula vinculante 14. A súmula vinculante 14 resume uma orientação da Corte que garante a investigados o acesso a elementos de prova contra eles produzidos em apurações e ações penais para viabilizar justamente o direito à ampla defesa e ao contraditório, né? A Lava Jato, os internacionais, ok, ele pode ser punido como Regina Moro de Dallagnol, aqui ó, vamos lá, certo? E é claro que algumas pessoas reagiram, certo? Algumas pessoas reagiram e eu vou ler aqui para você 2 tweets para fechar o vídeo e você ficar puto da vida. Aqui está a decisão do Dias Toffoli. Pela gravidade das situações estarrecedoras postas nestes autos, somadas a outras tantas decisões exaradas pelo STF e também tornadas públicas e notórias, já seria possível simplesmente concluir que a prisão do reclamante Luiz Inácio Lula da Silva até poder-se-ia chamar de um dos maiores erros judiciários da história do país. Mas, na verdade, foi muito pior. Tratou-se de uma armação fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado por meios aparentemente legais, mas com métodos e ações contra a legem. Digo sem medo de errar, foi o verdadeiro ovo da serpente dos ataques à democracia e às instituições que já se pronunciavam em ações e vozes desses agentes contra as instituições e o próprio STF. Ovo esse chocado por autoridades que fizeram desvio de função, agindo em conluio para atingir instituições, autoridades, empresas e alvos específicos. Certo? Sob objetivos aparentemente corretos e necessários, mas sem respeito à verdade factual, esses agentes desrespeitaram o devido processo legal, descumpriram decisões judiciais superiores, subverteram provas, agiram com parcialidade e fora de sua esfera de competência. Enfim, em última análise, não distinguiram propositadamente inocentes de criminosos. Valeram-se, como já disse em julgamento da segunda turma, de uma verdadeira tortura psicológica, um pau de arara do século XXI para obter provas contra inocentes. Então, o que está acontecendo? Vou resumir aqui para você o que aconteceu. Tipo assim, não aconteceu nada no Brasil.
Não aconteceu nada no Brasil. Não teve roubalheira, não teve corrupção, não teve nada. Foi um surto coletivo que aconteceu. A corrupção brasileira foi um surto coletivo. Ninguém roubou porra nenhuma. Em resumo, é isso. Ok? E vem aqui, né? Flávio Dino. A decisão do ministro Toffoli tem dois alcances. Um de natureza jurídica, reafirmando a inocência do presidente Lula. Nem ele acredita nisso. Mas tudo bem. Indevidamente julgado sem o devido processo legal. O outro é de natureza política, na medida em que fica o registro dos absurdos perpetrados em uma página trevosa da nossa história. Quando o Ministério da Justiça receber oficialmente a decisão, enviarei a Polícia Federal para o cumprimento da determinação de apuração de responsabilidade criminal de agentes públicos. Ou seja, o que ele falou aqui? Lula foi inocentado, certo? E o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, né, são os criminosos, certo? E ele vai enviar a Polícia Federal para que seja apurado o crime de responsabilidade dos dois. É isso que ele está dizendo aqui, certo? E para fechar o vídeo maravilhosamente bem, o nosso querido Silvio Almeida. A decisão do ministro Dias Toffoli consolidou aquilo que muitos juristas dizíamos, tá errado aqui, há tempo sobre a Lava Jato, que foi a maior farsa judicial da história do Brasil, que se tratou de um projeto ilegítimo de tomada de poder do Estado que só fez desmoralizar e fragilizar o sistema de justiça, que foi um grande esquema de corrupção disfarçado de luta contra a corrupção. Então, vamos lá, olha o que ele está falando aqui. Ele está falando que a Lava Jato, certo? Foi um grande esquema de corrupção, certo? Ou seja, ele está vitimizando o Lula, suavizando a corrupção e falando que a Lava Jato que fez a corrupção. Invertendo toda a narrativa, que abriu caminho para a erosão da democracia, a ascensão do fascismo e a destruição da economia nacional. Então, não foi a corrupção que destruiu a economia nacional. Não foi. Quem destruiu a corrupção foi o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, que teve como um de seus principais objetivos retirar o agora presidente Lula da corrida eleitoral. Espero que seus protagonistas, estes anti-brasileiros, sejam devidamente responsabilizados pelos crimes que cometeram contra o país e contra o povo. Tá aí, né? Mais um dia, tô até aqui de verde, aqui, ó, em homenagem à independência do Brasil, até que independência, né? Tá aí, o povo nem foi às ruas, né? Vergonha do presidente que nós temos, ok? E é isso, mais um dia de bosta no nosso Bostil, certo? Não vou nem perguntar o que você acha disso, porque, gente, não tem que pensar, não tem que discutir aqui, certo? Eu espero que recorram. Eu acho que eu vi uma matéria aqui que vão recorrer sim, certo? Aqui, ó. Aqui, ó. A Associação de Procuradores vai recorrer da decisão de Toffoli que anulou prova de acordo da Odebrecht. Tá aqui, ó. Tá aqui. Certo? Então, não tem que... Gente... Olha, inacreditável, inacreditável, muito triste o que está acontecendo no nosso país. Mas é isso, esse é o vídeo. Se você curtiu, dê um like, se você não curtiu, dê um dislike, explica por que você não curtiu. Se inscreva no canal, ative o sininho e até um próximo vídeo, se Deus permitiu fazer mais um vídeo.